no nosso Visão Masculina dessa noite, eu reuni dois bonitões, com todas as letras, que tem na palavra, escrita, falada, as principais ferramentas do seu ofício. Meus queridos, Jacques Lagoa, meu velho amigo, eu não vejo há tanto tempo, mas continua bonitão, lindo, olha no vídeo, que beleza. E o Flávio Guedes, obrigado, Flávio, por ter vindo também, querido. Imagina. E é com ele que nós vamos falar sobre o tema Quando Você Fala Demais. Você sabe do que eu estou dizendo, né? Muito bem. Bom, Jacques, são quase 40 anos de experiência como diretor, que é diretor de teatro nesse país em que, começávamos inclusive em off, em que a cultura jamais foi prioridade. É complicado. E eu vou dizer, eu te considero. Muito obrigado. E você, inclusive, esse número eu trouxe aqui porque é absolutamente verdadeiro. Ele tem o maior número de peças em cartaz, teve em 1988 até 1990, ninguém tinha mais peças em cartaz do que esse bonitão. Sim. E também foi responsável por peças premiadas, que tiveram recorde de bilheteria, tudo. Então, o teatro hoje no Brasil, na sua visão já, como é que está caminhando? Eu acho que poderia caminhar melhor. Mas já está melhor do que era antes. Sim. Eu acho que a década que nós vivemos era uma década de teatro de arena, teatro oficina, TBC, Maria de la Costa, onde nós tínhamos equipes que trabalhavam arduamente, sem tempo para parar durante os ensaios, e onde nós levávamos muitos textos brasileiros. E eu acho que nós temos que falar do nosso país basicamente com textos brasileiros. Infelizmente, me parece que a nossa dramaturgia desapareceu um pouco. Depois da repressão, abriram-se as gavetas e não tínhamos texto. Mas eu estava assistindo a entrevista do Juca e é verdade. Há um avanço de interpretação, há um avanço no teatro musical. Mas eu acho que a nossa época merece algo ainda um pouco melhor, onde o mais importante não é ter a barriguinha tanquinho e as coxinhas bonitas. Olha que bacana isso, porque, na verdade, eu falei com o Ju, inclusive, que essa atividade é sacerdotal. Com certeza. E o teatro, quer dizer, é aquela coisa que, de fato, aproxima as humanidades. A interação direta, porque tem essa bobagem, essa audiência em televisão que acabou com tudo, levou para a escatologia, para a pornografia, só interessa a audiência, não interessa mais conteúdo. Meu filho não vê mais novela. Não vê, eu não tenho nada contra o que é apresentado, e o dia que ele quiser tomar um outro rumo na vida, ele terá o meu apoio. Mas não é hora, com 8 anos, para assistir o que está se vendo em todas as novelas. Mais do que isso, esses reality shows, essas coisas, só se pensa em audiência. Esse negócio me incomoda profundamente. Mas, enfim... A mim também. Vai passar. Você sabe que eu queria fazer um adendo. Fala. O que acontece? Por exemplo, outro dia eu tenho uma peça que está com lei Rouanet aprovada, etc. E tudo. Liguei para uma empresa, claro, não vou citar nomes, mandei o projeto. Nós estamos patrocinando somente comédia. Eu me espantei. Eu falei, cadê os valores? Cadê os valores? A história do Brasil? Cadê? Inclusive a peça é justamente sobre isso, né? Resgata o maior erro judiciário que teve no Brasil, que foi em Macaé, inclusive no Rio de Janeiro, que é conhecido como a Fera de Macabu. Foi. Então tem essa história toda que é importante mantermos essa... Os Irmãos Naves virou filme. E esse também. foi um filme magnífico. Foi um grande momento do cinema brasileiro. Quem vai se esquecer? Eu acho que o Juca estava, o John Herbert, num trabalho magnífico. O Johnny estava muito bem. Que saudade do Johnny. Imagina o meu sorriso escutar isso, né? Fiquei impressionado. Mas é terrível, Flávio. Para você que é roteirista, que é ator, que é diretor, que já experimentou tudo, em televisão inclusive. Sim, também. Nós estamos descendo o cacete aqui, mas, enfim... Vamos voltar para essa história. Olha, eu assisti uma entrevista do Valmor Chagas muito curiosa. Você falou agora há pouco. Ele disse que a televisão hoje em novelas é para ganhar dinheiro. Tem coisas que não, temos intérpretes brilhantes que fazem muito bem. Mas, às vezes, eu tenho pena de alguns intérpretes brilhantes que contracenam com quem balbucia.
Está absolutamente correto. O que você mais gostou de fazer? Eu, no caso, olha, eu vou te ser sincero, eu gosto muito de arte. Desde que envolva a arte, desde que tenha arte, tenha poesia, tenha sentimento, verdade naquilo que está sendo expressado, seja cinema, seja teatro, ou até mesmo um roteiro, um texto, eu gosto de arte. Então, assim, é o que eu falo, eu faço projeto para a TV, faço projeto para o teatro, enfim. A minha mulher está até brava comigo porque eu já não... já não durmo mais com ela. Praticamente eu durmo na frente do computador. E ela está pé da vida. E assim, mas é aquela história. Eu tenho ainda a esperança de que o meio de comunicação ainda tem um resgate. Que a novela, as minisséries possam ser inteligentes, que possam exigir mais dos atores, que possam fazer o público raciocinar mais. Eu acredito ainda nisso. Na verdade, na época da grande Tupi, que tínhamos uma player de intérpretes magníficos, tínhamos um Vietri, tínhamos um Cassiano Gabos Mendes. Eu, graças a Deus, tive muita sorte. Trabalhei com Antunes Filho, com Gianni Ratto, José Renato Pécora. Pô, já está bom, hein? Bom demais. Agora, João Bittencourt. Pois bem. Então, a minha grande paixão foi ao lado do grande mestre Walter Avancini, que Deus o tenha. Meu querido amigo. Foi fazer Chica da Silva. Que coisa bonita. Uma novela onde nós falávamos, falávamos da verdade daquele momento, que nós mostrávamos que a arte não tem um fim nela mesma. A arte é um instrumento para tentarmos mudar um momento, mudar uma situação, nós nos mudarmos e nos darmos melhor com as outras pessoas. Todas as atitudes comportamentais do mundo foram mudadas com a arte. Agora, fora da profissão de vocês, vamos para o nosso tema. Vocês costumam se policiar, por exemplo, quando vai escrever uma mensagem, alguma coisa que trata de uma situação, vamos dizer, delicada, para dizer o mínimo, né? Já se arrependeram por terem dito alguma coisa ou escrito alguma coisa? Olha, eu sou um diretor extremamente delicado. Eu acho que o ator é um cristal húngaro. Bonito, bonito. Com alto teor de chumbo. Exato. Para quebrarmos o estímulo dele é muito fácil. Então eu não sou uma pessoa de berros, sou uma pessoa de conversar. E muitas vezes, no início da minha carreira, eu cometia roubos. Não é? O mais brilhante foi com o porteiro do Teatro de Arena, quando eu dirigi a primeira peça, que era a adaptação do Juca de Oliveira, e ele disse para mim: Jaque, essa peça não vai dar certo assim. Aí eu fui para casa, conversei com minha mãe, falei: imagina, um porteiro dizendo isso para mim. Ela falou: escuta, cara. Eu escutei, mudei, ficamos 1 ano e tanto em cartaz. Que legal. Então, eu acho que a gente tem que reavaliar sempre o que nós falamos. Agora, eu tenho muita paciência em escutar. A pessoa pode falar, pode ser um mitômano, pode ser o que for, mas eu escuto. Não importa, porque dentro da mentira às vezes existe a verdade. Hoje um grande problema, acho que a maioria das pessoas que ficam muito atarefadas, o corre-corre para lá do dia a dia, esse é um dos grandes problemas, eu acho. Não só na área do teatro, da TV, em qualquer área. É a pessoa escutar o próximo, né? Muito difícil alguém parar para te escutar. É engraçado isso, porque na verdade nós humanos deveríamos ter uma atitude às avessas. Sim. Até porque somos gregários e tudo, essa interdependência e tal. O importante é você saber ouvir sempre. Tirar proveito daquilo que você ouviu. Nós não temos amigos ou inimigos, nós temos instrutores na vida. Sim. Então você tem que ouvir, ou para o lado errado. Imagina a estupidez que eu falei, o contrassenso, a lógica paradoxal. Que o Jaque está falando agora do mitômano. Mas dentro da mentira dele pode estar uma verdade qualquer que você vai pensar ali. Perfeito. E pronto. A gente vai descobrir e a gente pode ajudar. Exatamente. Exatamente. Agora, mesmo conhecendo o poder das palavras, da palavra, para mim isso tem uma energia monumental, muitas vezes a gente age por impulso e diz o que não queria dizer. Isso aconteceu comigo, seguramente com vocês também, com certeza. Ou talvez de forma inadequada. Isso já aconteceu, eu sei. Como é que a gente vai contornar essa situação? Eu tenho dificuldade. Pedindo desculpa. Pedindo desculpa. Desculpa, eu fui além
vamos sentar, vamos voltar à estaca zero, vamos consertar isso. Eu tenho um caso que aconteceu comigo essa semana. Tem um colega que foi trabalhar comigo, nós fomos fazer uma filmagem, e naquele corre-corre, desmonta equipamento, vamos embora, tal, não sei o quê. Cheguei em casa e falei, será que eu agradeci o cara? Rapaz, perfeito. Falei, será que eu agradeci ele? O que eu fiz? Mandei uma mensagem. Falei, rapaz, não lembro se eu te agradeci ou não. Muito obrigado, Wagner. E mandei. Acabou. Nós tínhamos É melhor do que a dúvida. Sem dúvida. Um divulgador. Sem dúvida. Nós tínhamos um divulgador chamado Paulo de Simone. Conheço o Paulo de Simone. Um amor de pessoa, profissional de mão cheia. E na época eu dirigi uma das peças do Valser Carrasco, O Terceiro Beijo, que foi um enorme sucesso. Foi. E no palco agradeci a todos. Esqueci dele. Bom, eu vi que ele foi embora, passei a mão numas flores e fui até a casa dele levar as flores. E ele me deu um abraço. Você é uma pessoa que entende, de fato. Agora, a mulher, ela é geralmente mais impulsiva nessa história. Isso não é opinião minha, bonitinha, nem opinião minha, nem dos homens, pode ter certeza. Eu estou aqui, numa pesquisa. Está aqui, vou ler para você a pesquisa, olha. A pesquisa constata que a mulher possui a chamada língua ferina. É pesquisa, não somos nós, estamos dizendo aqui. Principalmente quando se refere a outra, a sua concorrente, você sabe disso. Por que será que a mulher é recordista em falar sem pensar? Porque é mais verdadeira, porque é mais espontânea? Será que é isso? Talvez espontânea e determinada, errando, porque eu acho que isso acontece entre as mulheres mais. Eu vou dar o meu ponto de vista tecnológico. Pois não. A mulher é multitarefas. Flávio, é impossível. Eu vou repetir um clichê que eu falo aqui toda hora. A mulher, ela é pluricéfala. Nós, monocéfalos. É uma coisa assim. Eu estava me pedindo para dar uma imagem aqui, uma metáfora qualquer em relação a isso. A mulher, ela está cuidando do filho, vendo a televisão, fazendo não sei o quê, cozinhando, tudo ao mesmo tempo. E nós temos a seguinte dificuldade. Se o homem mascar chiclete e andar, cai. É engraçado isso, né? Você esqueceu um detalhe, ainda está falando com a mãe no telefone. Ah, sim? Claro. Mas eu tive uma grande atriz que ela falou, mas eu tenho que andar e falar? Não posso dizer o nome dela, é uma grande atriz hoje. Mas aprendeu. Puxa vida, é tão mais fácil vocês que são do ramo, quando eu estudei arte dramática, muitas vezes isso te facilita, quando o diretor marca a tua caminhada e o texto. Vai ali no lugar certo. Porque a boa marca é em função do seu interior. Hoje o que eu vejo em muitas novelas, não vejo exatamente diretores de atores, eu vejo diretores de trânsito. Vai para lá, senta para cá, sem motivo. Que bacana isso aí. Tá correto. Agora, eu não sei, também a gente não pode radicalizar ao ponto de achar que o ser humano só pode falar o necessário. Isso não. Sim. 2 bons exemplos, por exemplo, vou dizer. Homem em mesa de bar, depois do 4º chopp. Mulher no salão de cabeleireiro. E aí? Eu acho que aí ela tem liberdade para isso, né? Parabéns, tem um aval. Parabéns. Coisa gostosa. E o homem, complicado se segurar depois. Eu vou explicar. Eu tenho essa visão. Nós homens temos essa história de não termos problema, obrigado. De não termos problema com a concorrência. Então nós nos apoiamos uns nos outros. Sim. Isso não acontece com a mulher. São concorrentes. Então, o problema é como funciona. São sessões de psicoterapia. Diversas, mas são. O 4º chopp com um amigo, psicoterapia completa. E a mulher com um cabeleireiro, que sabe tudo da vida dela e mais alguma coisa. E, aliás, aqui uma sugestão para você, roteirista, dramaturgo, escrever uma peça sobre o salão de beleza. Eu tenho uma amiga que tem um texto pronto desse, que é só que é uma comédia, tá muito, muito bacana. Bom, vamos servir aqui. Esse negócio Olha, parabéns. Maravilhoso. Parabéns, hein? Tá lindo o prato. Bom apetite. Lindo, Obrigado. lindo. E tem aquela máxima também, né, crianças?
que fala o que quer, ouve o que não quer. Você não tem do que reclamar não, né, bonitão? Não? Então, eu acho o seguinte, que tu me fala, o que está escrito não se apaga mais. A palavra depois de solta também ela não volta, não. Perfeito. Eu cometi alguns equívocos na juventude. Hoje, aos 68, isso já acontece Bela muito menos. Safra. Eu tenho 67. Que beleza. Você é de 43? 43. Eu sou de 44. Grande safra, né? E gostamos do mesmo lugar, né? Você é apaixonado por Paris. Eu morei 2 anos em Paris fazendo um curso com o Roger Planchon, no Théâtre de la Cité. Quem pode. Me lembro quando nós ajudávamos o querido Carlos Alberto de Nóbrega nas viagens dele, lembra-se disso? Lembro. Eu vou ser sincero, apesar de ser jovem, eu sinto um pouco de inveja dessa época de vocês. Porque eu acredito que era tudo menos é mais, né? Essa é a grande verdade. Hoje está tudo meio distorcido na minha visão, assim, a juventude está muito complicada hoje. Sabe o que é? Havia uma ligação muito forte de efetividade. Acabava o espetáculo, ia todo mundo para o mesmo restaurante, todo mundo se encontrava, iam para a casa do outro. Televisão era igual, hoje acabou. Aquilo que o Juca falou, hoje essa história de televisão, não sei o que, estava para ganhar dinheiro. No Teatro de Arena, nós íamos todos para o Bar do Redondo, mas era Guarnieri, Juca de Oliveira, Paulo José, Dina Sfati, Miriam Muniz. Quer dizer, por favor. Time que não volta. Bom, também quando você se lembra daquela bomba, aí você começa a falar. Mas esse lembra que ela ficar de bico calado, que alguém te falou, não fala nada e tal. Aí você tenta disfarçar, que solta. De vez em quando me conta, eu falo, diga aí, não era para falar. Isso é muito difícil. Eu consigo guardar segredos, mas é preciso que a pessoa que me conte a confidência diga, guarde segredo. Porque eu falo mais do que a preta do leite e de repente eu posso soltar essa história. Algumas coisas eu guardo segredo, sim. O que eu não consigo, por exemplo, tem espetáculos que eu não vou assistir porque eu sei que não vou gostar e não vou conseguir dizer não gostei. Então eu fico quieto. Eu não vou. Agora, eu acho que tem aí, sim, uma juventude ávida em aprender, que tem que fazer a Escola de Arte Dramática, da USP, depois disso alguns